Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 19 do livro Lembranças que o Vento Traz. Mas antes eu já peço que você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando e compartilhando, certo? E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal ou clicando no botãozinho Valeu. Então, dados os recados, vamos para o capítulo. Capítulo 19. Sentado em sua cabine na nau Santa Isabel, Nicanor ia pensando como Agripina descobrira sobre seu envolvimento com Luísa. O romance era secreto, não o partilhavam com ninguém. Não frequentavam juntos a sociedade, não se exibiam em público, não iam a lugares comuns. Alguém lhe contara. Mas quem? Teria sido Carlos? Ou Miguel? Os dois eram os únicos que conheciam toda a verdade. Ou teria sido algum antigo apaixonado de Luísa, que os descobrira por acaso e resolvera se vingar. Ao que sabia, ele não possuía inimigos, mas Luísa... Nicanor, no entanto, estava quase certo de que o responsável fora Miguel. Desde o dia em que Agripina lhe revelara que sabia toda a verdade, o criado havia desaparecido, juntamente com as joias da esposa. Ela lhe dissera que Miguel as havia roubado e fugido, mas não lhe permitira ir atrás dele. Aquilo era muito estranho. Como Miguel teria tido a chance de penetrar nos aposentos de Agripina para roubá-la sem que ela percebesse? E por que Agripina não queria que ele encontrasse o ladrão? Essas indagações o iam incomodando cada vez mais. No fundo, Nicanor achava que a esposa havia dado as joias a Miguel em troca de uma informação, e o serviçal, movido pela ganância, lhe contara a verdade. Mas o que teria desencadeado a desconfiança de Agripina? Aquilo tudo não importava mais. A única coisa que tinha importância era o fato de que ele havia se livrado de Luísa, e Agripina o perdoara. Em breve, a nau atracou no porto de Lisboa, e Nicanor, após cumpridas as obrigações que o cargo requer, partiu logo para casa. Sentia saudades da esposa e da filha, e ansiava por estreitá-las em seus braços. Quando chegou a casa, Agripina o esperava, torcendo as mãos nervosamente. Estava próximo o dia da festa do Marquês e da Marquesa de Aves, e ela temia que Nicanor não chegasse a tempo. Colocado a par da situação, Nicanor não quis aceitar o convite. Afinal, tratava-se de um casal que eles mal conheciam e que talvez só os tivessem convidado por educação ou cortesia. Mas Agripina insistia em ir. Não importava qual era o motivo do convite, mas sim o convite em si. Nicanor não se sentia em posição de negar nada a Agripina e acabou aceitando, sem nem imaginar que pudesse encontrar Luísa em meio aos demais convidados. Dali a 2 dias, partiram os 3 para o castelo do Marquês. Foram recepcionados com muita distinção e acomodados em aposentos confortáveis e luxuosos. Agripina e Nicanor ocuparam um quarto, e Esmeralda foi colocada no aposento ao lado. Depois de instalados, desceram para conhecer a propriedade. O castelo era imenso e muito bem cuidado, e Esmeralda logo se sentiu à vontade para correr e se juntar às outras crianças. A marquesa informou-os de que não havia perigo e que eles podiam deixar a menina à vontade, pois havia pajens em profusão, com ordens de não descuidar das crianças. Vendo a filha partir animada junto com outras crianças, Agripina e Nicanor foram passear pelos jardins, livres de qualquer preocupação. Voltaram perto da hora do almoço, que seria servido no terraço, e levaram um choque com a cena que viram. Sentada a uma mesa estava a arquiduquesa de Linhares, tendo no colo nada mais nada menos do que a pequena Esmeralda, que parecia deliciada com algo que ela lhe contava. Nicanor pensou que iria desmaiar. Sua primeira reação foi tentar fugir. Virou-se para a mulher e foi logo se desculpando. Sinto muito, querida.
Jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Vamos pegar Esmeralda e partir daqui o quanto antes. Não tenha tanta pressa, retrucou Agripina, com um brilho estranho nos olhos. Como não? O que foi que deu em você? Não podemos ficar aqui. Podemos e vamos ficar. Por quê? Não entendo. Quer se sentir humilhada? Quem foi que disse que vou me sentir humilhada? Ante o olhar atônito de Nicanor, ela chamou. E agora venha. Vamos procurar onde nos sentarmos. Lembrando-se de que Agripina havia dito que gostaria de reencontrar a arquiduquesa, a Marquesa de Aves colocou-a junto a ela, e Luísa levou um susto ao vê-los se aproximar. Abriu a boca espantada e já ia falar quando Agripina, fingindo de nada saber, adiantou-se. Alteza, que prazer revê-la. Lembra-se de mim? A outra fingiu puxar pela memória e ela acrescentou. Sou Agripina, esposa do capitão Nicanor, em cujo navio a senhora voltou de Calicut. Estive em sua casa uma vez, não se lembra? Um tanto quanto desconcertada, Luísa estudou a mulher à sua frente. Lembrava-se muito bem dela. Mas o que fazia ali? Tentando aparentar desinteresse, respondeu. Lembro-me vagamente. Dona Luísa, chamou Esmeralda, essa é minha mamãe, e aquele é papai. Luísa quase derrubou a menina no chão. Então, aquela garotinha encantadora era filha de Nicanor? Que peça o destino lhe pregava. Apesar de seu temperamento livre e despojado, Luísa sempre sonhara ser mãe, mas o destino jamais a agraciara com a maternidade. Quando viu Esmeralda ali, correndo entre as mesas em companhia de outras meninas, seu coração se enterneceu, e ela a chamou para junto de si, oferecendo-lhe um copo de refresco. Começaram a conversar, e Esmeralda lhe contou que os pais estavam passeando pela propriedade, mas Luísa nem se lembrou de perguntar os seus nomes. E agora era preciso manter a calma e a naturalidade, e ela falou. É mesmo, meu bem? Nisso, a marquesa veio chegando, um sorriso de satisfação no rosto, dizendo com alegria. Vejo que já se encontraram. Vendo o ar de interrogação de Luísa, Agripina tratou logo de dizer. Perdoe-me o atrevimento, Alteza, mas disse à marquesa que a conheci em uma festa em sua casa, e ela acabou por me colocar junto à senhora. Importa-se? Não, claro que não. Por que me importaria? De longe, Carlos os olhava desconfiado. Jamais poderia esperar ver o capitão ali, ainda mais em companhia da esposa. Agripina não podia suspeitar de nada. Quando for à sua casa, não lhe contaram o nome da amante de seu marido, e ela não poderia adivinhar. Com certeza, aquilo era apenas uma coincidência. Juntando coragem, Carlos partiu para seu lugar. Fora acomodado ao lado de Luísa, e não iria abrir mão de sua companhia, ainda mais com aquele capitãozinho por ali. Vendo Carlos se aproximar, Agripina olhou-o de soslaio. Ele percebeu o seu olhar, mas não disse nada. Agiu como se não a conhecesse. Sentou-se ao lado de Luísa e comeu. Durante todo o tempo em que estiveram ali, Carlos ficou à espera de que Agripina o procurasse para lhe perguntar alguma coisa. Mas ela nada fez, e ele concluiu que ela ou não se lembrava mais dele, ou não acreditara na história que lhe contara. Melhor assim. Não queria ter que se preocupar com ela. Já bastava a preocupação com Nicanor. Luísa não estava mais interessada em Nicanor. Ao contrário, queria-o longe de suas vistas. À exceção de Carlos, Luísa tomava verdadeira aversão a seus ex-amantes. Eram excelentes quando lhe serviam, porém, uma vez terminada a relação, a presença deles a incomodava. E agora via-se obrigada a tolerar a companhia de Nicanor e daquela mulher horrorosa.
Depois do almoço, Luísa tratou de manter distância de Nicanor e Agripina. Só não conseguia se afastar de Esmeralda. A menina era maravilhosa, tão meiga, linda, educada. Era uma verdadeira preciosidade. Luísa pensou que Nicanor fosse afastar a filha de sua companhia, mas isso não aconteceu. Talvez para não despertar a atenção de Agripina. Durante o baile, Luísa permaneceu distante, somente dançando com Carlos. E Nicanor só tinha olhos para Agripina. Todas as noites, depois que os convidados se retiravam para seus aposentos, Carlos ia ao quarto de Luísa, e os dois se amavam intensamente. Ela era viúva, e não ficava bem que fossem vistos partilhando a mesma cama. Por isso, Carlos chegava depois que todos já haviam ido dormir, e saía antes que acordassem. No dia seguinte e no outro, tudo aconteceu da mesma forma. Pela manhã iam à caçada, em seguida almoçavam, faziam a cesta, jantavam, desciam para o baile e se recolhiam. Carlos continuava a ir ao quarto de Luísa, sem que ninguém percebesse. Aos poucos, Luísa começou a relaxar. Parecia que Agripina não desconfiava de nada, e com exceção da hora do almoço, em que haviam sido colocadas juntas, quase não se falavam. E Nicanor sequer trocava olhares com ela. Só Esmeralda a encantava. Gostava da companhia da menina. Levava-a para passear. Contava-lhe histórias. Dava-lhe presentes. Nicanor não aprovava essa amizade, mas Agripina parecia não se importar. É para não despertar atenção, dizia. Se a privarmos da companhia da arquiduquesa, todos desconfiarão. Nicanor se calava. Talvez ela tivesse razão. A amizade entre elas era natural, e não havia motivo aparente para impedi-la. Se ele começasse a afastar a filha de Luísa, as pessoas poderiam pensar que havia alguma rivalidade entre eles, e isso as levaria a suspeitar de que ele fora mais um de seus amantes, usado e depois dispensado como qualquer serviçal. Era sábado, véspera da partida para Lisboa. Aquele era o último dia que Agripina teria para concretizar sua vingança. A festa havia sido maravilhosa, e o baile terminara mais tarde do que o usual. Quando todos se recolheram, já passava das 2 horas da manhã, e uma chuva grossa desabou sobre o campo, com raios e trovões se espalhando pelo céu. Em seu quarto, Esmeralda tremia. Tinha pavor de tempestades. Não suportava o ribombar dos trovões. Acordou assustada, e a claridade que vinha da janela, fruto dos raios que rasgavam o céu, impediu-a de conciliar o sono novamente. Pensou em ir ao quarto dos pais, mas desistiu. Eles podiam estar fazendo aquelas coisas, e na certa ralhariam com ela. Esmeralda lembrava-se de que uma vez, durante uma tempestade como aquela, surpreendera-os enquanto se amavam. Ela não entendera o que se passava entre eles, mas ainda se lembrava da bronca que levara por haver entrado em seu quarto aquelas horas. Temendo nova repreensão, desistiu de ir procurá-los. O que fazer? O medo não a deixaria dormir, e ela ainda corria o risco de urinar na cama. Sempre urinava quando sentia medo, não conseguia se controlar. De repente, um raio caiu bem próximo ao castelo, e o barulho do trovão que o acompanhou estremeceu as paredes. Esmeralda estava agoniada, não podia mais ficar ali. Completamente apavorada, levantou-se da cama rapidamente e correu porta fora, saindo para o corredor, que recebia a luz bruxuleante dos relâmpagos que atravessaram o vitrô no final da galeria. Descalça e com frio, correu em direção ao quarto de Luísa e escancarou a porta. Ela havia acabado de se deitar para esperar a visita de Carlos e pensou que fosse ele chegando. Vendo Esmeralda parada na porta do quarto, pálida feito cera, em lágrimas, Luísa sobressaltou-se. Levantou-se e a abraçou,
conduzindo-a para sua cama. Ela estava gelada e Luísa acomodou-a sob as cobertas. O que foi que aconteceu, Esmeralda? Perguntou ela carinhosamente. Oh, Dona Luísa, tenho medo. Por favor, deixe-me ficar aqui. Não me mande de volta ao meu quarto, por favor. Você tem medo de quê? Da tempestade? Ela sentiu afundando a cabeça entre os travesseiros. É horrível, assustador. Luísa sorriu e acariciou os cabelos da menina. E seus pais? Onde estão? Eles não gostam que eu os interrompa. Calou-se, com medo de estar contando algo que não deveria. Está tudo bem, tornou Luísa, abraçando-a com carinho. Você pode ficar aqui. Eu posso? Repetiu Esmeralda, limpando os olhos. É claro, não se preocupe. São só raios e trovões. Não podem feri-la. Sentindo-se segura, Esmeralda acomodou-se na cama de Luísa e logo adormeceu. Pouco depois, Carlos, como sempre fazia, entrou nos aposentos de Luísa para sua habitual noite de amor. Assim que ele despontou na porta, Luísa levou o dedo aos lábios, fazendo sinal para que não fizesse barulho. Vendo a menina ali adormecida, ele olhou interrogativamente para Luísa. Lentamente, ela ajeitou a menina e se levantou. Pegou a mão de Carlos e saiu, dizendo bem baixinho: É Esmeralda, está com medo, mas consegui fazê-la dormir. Venha, vamos para o seu quarto hoje. Carlos não contestou. Corpo ardendo de desejo, seguiu com ela para seus aposentos e trancou a porta, atirando-se na cama e beijando-a avidamente. Nada mais importava naquele momento. Carlos só pensava em Luísa, e Luísa só pensava em Carlos. Lá pelas 3h30, a porta do quarto de Agripina se abriu vagarosamente. A tempestade começava a diminuir, e os trovões estouravam à distância. Nicanor, em seu leito, dormia a sono solto, e nem percebeu que a mulher se ausentara. Agripina olhou de um lado para o outro, vendo se havia alguém por ali, mas não havia ninguém. Todos estavam dormindo. A noite fora agitada, e o vinho consumido além do normal. Ninguém despertaria, ainda mais com uma tempestade como aquela. Em silêncio, Agripina se dirigiu ao quarto de Luísa, levando na mão o punhal de prata que trouxera consigo, presente de Nicanor numa de suas muitas viagens a Calicut. Lentamente, empurrou a porta que cedeu facilmente. Ela entrou na ponta dos pés e aproximou-se da cama. Ali dormia a rival, pensava, a mulher que quase desgraçara sua vida, espicaçando seu orgulho. Tamanho era seu ódio que ela nem percebeu que o corpo ali deitado não era o de um adulto, mas de uma criança, e pior, de sua própria filha. Agripina apenas via longos cabelos louros esparramados sobre o travesseiro, e isso já era suficiente para ela acreditar que fosse Luísa. Ela chegou mais perto e levantou o punhal, assustando-se com um raio que caíra mais próximo. Por uns segundos ainda hesitou. Não era uma assassina, mas o ódio e o ciúme a haviam levado àquele extremo. Aquela mulher era uma devassa. Quantos lares já não havia desfeito com a sua luxúria desenfreada? Matando-a, estaria livrando o mundo de mais uma cortesã, que só servia para destruir o coração e o lar de mulheres inocentes feito ela. Pensando nisso, encheu-se de coragem, e com a violência própria dos imprudentes e irracíveis, desferiu o primeiro golpe, ouvindo um gemido abafado que só fez aumentar o seu desejo de vingança. Sentiu na mão a fraca resistência da carne, que logo cedeu à fúria da lâmina. Depois da primeira facada,
o resto se tornou mais fácil, e Agripina continuou desferindo sucessivos golpes naquela que pensava ser sua maior inimiga, sem se dar conta de que apunhalava a própria filha. Vendo que o corpo ali deitado jazia agora inerte, o sangue se espalhando sobre a alvura dos lençóis, Agripina deu-se por satisfeita e preparou-se para sair. Já estava na porta quando um desejo mórbido de ver o rosto da morta fez com que se voltasse. Queria ver a face enxágue de Heloísa, seu olhar vidrado, sua expressão, seu corpo perfeito retalhado pelas facadas. Daria uma olhada e sairia antes que alguém acordasse. Aproximou-se da cama novamente, pé ante pé. Nesse momento, por uma estranha coincidência, os raios começaram a desabar sobre o castelo, sua luz azulada penetrando por entre as cortinas mal cerradas. Agripina colocou a mão sobre o corpo da morta, respirou fundo e puxou-o, virando-o no exato momento em que um novo relâmpago, descendo do céu com fúria vertiginosa, clareava a cama de Luísa. Foi o suficiente para que Agripina pudesse ver, em lugar da rival, o rosto inocente e sem vida da filha, olhando para ela com olhos baços, no rosto uma indefinível expressão de surpresa e dor. Agripina recuou aterrada, encostando-se na parede e escondendo o rosto entre as mãos. Instantaneamente, começou a gritar feito louca, atraindo a atenção de todos no castelo. Percebendo que os gritos partiam do quarto da arquiduquesa, todos correram para lá, e foi a própria Luísa a primeira a chegar, temendo que alguma desgraça tivesse sucedido à pequena Esmeralda. Nicanor chegou pouco depois. Vendo aquela cena horripilante, começou a chorar convulsivamente, atirando-se sobre o corpo da filha e chamando-a pelo nome. Esmeralda, Esmeralda, fale comigo, filhinha. É o papai. Fale comigo, por favor. O marquês, condoído e chocado, acercou-se dele e pousou a mão sobre seu ombro. Disse com profundo pesar: Ela está morta, meu filho. Morta? Não, não está morta. Não pode estar. Só tem 10 anos. Que mal fez ao mundo para estar morta? Vamos, filhinha, acorde. Fale com o papai. É o papai. Acorde, Esmeralda, por favor. Acorde. Todos estavam por demais condoídos para falar qualquer coisa. À luz dos candelabros, o rosto de Esmeralda ia empalidecendo cada vez mais, demonstrando a lividez da morte. As mulheres choravam, e até Luísa, normalmente insensível à dor alheia, não conseguiu conter as lágrimas. A comoção era tanta que ninguém se deu conta de que, encostada na parede oposta, Agripina olhava aquela cena com um olhar vidrado, como que alheia ao que estava se passando. Foi só quando ouviram um baque surdo que olharam em sua direção, bem a tempo de ver o seu corpo também inerte no chão, segurando na mão o punhal, ainda sujo do sangue da filha. A justiça dos homens condenou Agripina à reclusão perpétua em um sanatório distante. Não fosse tão evidente a sua loucura, teria sido executada. Mas Nicanor, que sempre servira a coroa com fidelidade e dedicação, conseguira livrá-la da pena da morte, com a condição de que fosse ela encerrada para sempre num hospício. Nicanor ficou arrasado. A vida para ele não fazia mais sentido. No entanto, amava ainda a mulher e sentia-se responsável por tudo aquilo. O romance entre ele e Luísa tornou-se público e ficou claro para todo mundo que Agripina matara a filha pensando matar a arquiduquesa. Quanto mais pensava nisso, mais Nicanor se sentia culpado, certo de que fora graças a ele que a mulher se tornara uma assassina. Atribuía a si a culpa pela morte da filha, julgando Agripina apenas uma vítima de sua traição. Agripina, por sua vez, enlouqueceu no exato instante em que viu o rosto sem vida de Esmeralda. Desde então, passou a considerar-se a mais abominável das criaturas
e chegou a pedir para si mesma a execução. Cometera o mais hediondo dos crimes e não merecia perdão. Merecia sim o escárnio público, a execração, o exílio. Quando soube de sua sentença, Agripina respirou aliviada. Seria trancafiada para sempre no lugar onde só teria que conviver com sua culpa e sua dor. Com o tempo, a saúde de Agripina foi se deteriorando. Não conseguindo se livrar da culpa, foi se fechando cada vez mais em si, julgando-se indigna até mesmo da piedade alheia. Aos poucos, seu corpo começou a se modificar e suas costas foram se curvando, como se ela desejasse enterrar-se em seu próprio peito, sufocando a dor que a torturava. Não demorou muito e a curvatura acentuada em suas costas foi evoluindo para a horrenda corcunda, que lhe dava um ar de grotesca caricatura. Agripina já não conseguia suportar a vida e passou a não aceitar mais o tratamento que os enfermeiros da instituição em que fora internada lhe ofereciam. Em breve, começou a recusar alimento e água, e seu corpo, já tão fragilizado, não resistiu a uma simples gripe, e Agripina desencarnou, levando consigo o profundo sentimento de culpa que a acompanhou durante séculos, fazendo com que se sentisse uma aberração da humanidade. Com a morte de Agripina, Nicanor ficou aniquilado. Já não tinha mais nenhuma razão para viver. Perdera as únicas pessoas no mundo a quem realmente amara. Entregue a profundo abatimento, deixou-se dominar pelo desgosto. Abandonou um navio no qual servia durante tantos anos e trancou-se dentro de casa. Despediu os empregados e recusava-se a receber quem quer que fosse. Não raras eram as vezes em que era visto vagando a esmo pelas ruas, sem direção, como que perdido em seu próprio mundo de sofrimento. O dinheiro, que já não era muito, logo foi escasseando, e Nicanor viu-se obrigado a vender seus pertences para sobreviver. Era um covarde, não tinha coragem de dar cabo da própria vida, e passava os dias a esperar que a morte se lembrasse dele e o fosse buscar, sem que tivesse que desferir em si próprio o golpe fatal. Certa feita, perambulava pelas ruas quando um senhor chamou sua atenção. Alto, bem vestido, cabelos grisalhos, desceu de uma carruagem e entrou em uma casa grande e bonita, mas parecendo um palacete. De onde conhecia aquele homem? Puxando pela memória, acabou se lembrando. Era Miguel, seu antigo camareiro. O que estaria o cafajeste fazendo ali? A imagem de Miguel lhe trouxe à tona toda a lembrança de sua tragédia, e ele se encheu de ódio. Com certeza, fora ele quem contara tudo a Agripina. Apesar de sujo e mal cheiroso, Nicanor foi bater à porta do palacete. Foi recebido pela criadagem, que não o deixou entrar, e ele se pôs a gritar. Deixe-me passar. Saia da minha frente, corja. Sou o capitão Nicanor e exijam que me deixem falar com Miguel. O senhor era mesmo Miguel, que, ouvindo aquelas palavras, acorreu de imediato. Ao dar de cara com o ex-amo ali parado, agarrado pelos criados, bufando e esbravejando feito louco, sentiu uma pontada no coração. Acabara de chegar de viagem e não estava a par de nada do que sucedera. O que teria acontecido para deixar o senhor Nicanor naquele estado? Teria sucedido alguma tragédia? Embora ele nada soubesse acerca do triste desenlace de Esmeralda e Agripina, sentia que uma desgraça se abatera sobre aquela família, e o remorso que há tantos anos vinha sufocando, de repente aflorou em seu coração. Miguel mandou que os criados o soltassem, e Nicanor entrou encarando-o desconfiado. A mansão era um luxo só, e Nicanor se encheu de ódio. Partiu para cima do outro e agarrou-o pelo colarinho, ao mesmo tempo em que vociferava. Canalha! Monstro! Vai me pagar por tudo que me fez sofrer! Imediatamente, Nicanor foi agarrado por trás e derrubado ao chão, subjugado pelos empregados da casa. Quer que chamemos os guardas? Perguntou um deles. Isso não será necessário,
respondeu Miguel compadecido. Soltem-no. Ele não me fará nenhum mal. Ainda que contrariados, os serviçais soltaram Nicanor, que se pôs de pé e o encarou com ódio, os olhos injetados de sangue. Maldito! Antes que Nicanor o agarrasse novamente, Miguel retrucou com calma. Por que não se senta e ouve o que eu tenho a dizer? Nicanor estacou. Embora desconfiado, cerrou os punhos e se sentou. Agora conheceria a verdade e identidade de seu delator. Vendo-o sentado e mais calmo, Miguel sentou-se à frente dele e indagou. Promete que não me fará nenhum mal? Nicanor aqueceu. Posso confiar em você? Com a voz vibrante de ódio, ele respondeu. Sim, tem a minha palavra. Miguel deu ordens para que a criadagem se retirasse, olhou bem fundo nos olhos de Nicanor e começou a dizer. Antes de qualquer coisa, quero que saiba que o estimo muito e que nunca desejei o seu mal. Deixe de fazer rodeios e vá direto ao assunto. Quero saber a verdade. Foi você quem contou a Agripina sobre meu romance com Luísa? Apesar de arrependido, Miguel tinha medo da reação de Nicanor ao saber a verdade. Embora desconhecesse o final daquela história, podia perceber que não fora nada feliz. Pelo estado de Nicanor, ele estava praticamente na miséria. Na ocasião em que tudo se passara, Agripina vendera todas as suas joias e lhe dera considerável importância com a qual começara a vida nova. Usando a inteligência, triplicara o capital e tornara-se um homem rico. Passara quase todo aquele tempo na Espanha, longe dos rumores de Lisboa, até que a saudade da terra natal fez com que voltasse para casa. Havia pouco que chegara, comprara aquele palacete e se instalara. Apesar de suas posses, não se casara e não queria terminar os seus dias sozinho, longe de seus conterrâneos. Miguel fitou Nicanor, tentando pensar em uma história convincente para contar. Uma história que o isentasse, ao menos parcialmente, da culpa que carregava. Bastava sua consciência a acusá-lo. Não precisava também da ira de Nicanor. No dia em que Agripina o comprara, ele ficara sabendo a origem daquela revelação, e foi com base nas palavras dela que contou sua versão. Certa tarde, a senhora Agripina foi procurada por um cavalheiro, um certo senhor Carlos Castanheira, que dizia levar-lhe uma notícia importante. Ao escutar aquele nome, Nicanor sentiu um estremecimento que Miguel não percebeu e prosseguiu. Dizia o senhor Carlos que tinha conhecimento de que o senhor andava se encontrando com uma certa dama da sociedade, cujo nome preferia não revelar. Aquele canalha! Eu deveria imaginar. Miguel fez um gesto para que ele se acalmasse e retomou a palavra. Depois que ele se foi, Dona Agripina me procurou. Eu era seu criado de confiança e não era crível que não soubesse de nada. Disse-lhe que não, que o senhor lhe era fiel e que não tinha outra mulher. Mas o senhor Carlos havia lhe deixado o endereço e sua esposa, não satisfeita com a minha resposta, foi procurá-lo, e ele acabou por lhe contar sobre Dona Luísa. Em troca, ela deveria manter em segredo a identidade de seu informante. Miserável! Nicanor ergueu-se de chofre, sendo novamente contido por Miguel, que fez com que tornasse a se sentar. Depois disso, ela mandou-me chamar. Disse que já sabia o nome da mulher e que eu estava proibido de revelar ao senhor o nome do senhor Carlos. Eu lhe assegurei que nada falaria, mas que se o senhor desconfiasse de mim, eu me veria obrigado a lhe contar tudo, e ela disse que não. Após alguns dias, apareceu-me com muito dinheiro. Havia vendido todas as suas joias, e o que apurara era mais do que suficiente para que eu fosse embora para bem longe daqui. Não tive saída. Eu aceitava ou corria o risco de ser morto. Se não pelo senhor Carlos, que voltaria sua ira contra mim.
Resolvi então aceitar. Era a minha vida que estava em jogo, e eu não estava em condições de barganhar. Com o coração partido, apanhei o dinheiro e sumi. Depois que terminou a narrativa, Miguel olhou para Nicanor pelo canto do olho, a fim de ver o efeito que suas palavras haviam provocado nele. Nicanor acreditara sem titubear. Seus olhos chispavam de ódio, e Miguel sentiu-se aliviado. Nicanor levantou-se apressadamente e se dirigiu para a porta. "Espere!" gritou Miguel. Miguel saiu e voltou alguns minutos depois, trazendo uma bolsinha e colocando-a na mão de Nicanor. Ele fechou a mão e saiu, rumando direto para casa. Só quando chegou foi que olhou o seu conteúdo. A bolsa estava repleta de moedas de ouro, que Nicanor atirou longe. Não era dinheiro que lhe interessava. O que queria era vingança. Nicanor lavou-se, vestiu sua melhor roupa e sentou-se na sala para esperar. Ao anoitecer, foi ao armário de armas e retirou um arcabuz. Encheu-o de pólvora, colocou a bala e guardou-o na cintura, por debaixo da capa de seda. Em seguida, dirigiu-se à casa de Luísa. Sabia que ela e Carlos se haviam casado logo após o assassinato de Esmeralda, e seria até bom que ela presenciasse a morte do marido, assim como ele fora obrigado a ver sua mulher morrendo aos pouquinhos. Bateu à porta e aguardou. Quando o criado veio atender, Nicanor o cumprimentou e disse de forma segura e autoritária: "Diga ao Sr. Carlos Castanheira que o capitão Nicanor está aqui e pede para falar-lhe. Diga-lhe que é urgente." Carlos e Luísa não entenderam o motivo daquela visita. Fazia muitos anos que não tinham notícias dele, e sua presença ali lhes causara imenso espanto. Mandaram que o visitante entrasse, e quando Nicanor surgiu na soleira da porta, Carlos se aproximou, perguntando com uma certa cordialidade: "Capitão Nicanor, que surpresa! Em que posso lhe ser útil?" Sem responder, Nicanor sacou a arma, fez pontaria e atirou. Carlos sentiu uma dor aguda no coração e colocou as mãos sobre o peito, que imediatamente se tingiu de sangue, e ele tombou. Estava morto. Luísa, apavorada, soltou um grito de terror e correu para ele, gritando descontrolada: "Assassino! Assassino!" Nicanor soltou o arcabuz, virou-se para a porta e saiu. Momentos depois foi preso em sua casa. Levado a julgamento, foi condenado à morte, mas não se importava. Vingara sua mulher e sua filha, e já podia partir ao seu encontro. Luísa, por sua vez, pensou que morreria junto com Carlos. Já não era mais nenhuma criança, e o fogo da juventude havia ficado para trás. Mas era uma mulher forte, e acabou por se recuperar. Para espantar seus fantasmas, empreendeu novas viagens. Nada melhor do que outros ares para esquecer suas dores. Ouvira falar nas terras do Brasil, que a coroa tratava de colonizar, distribuindo terras a fidalgos da pequena nobreza e funcionários da monarquia, e seu espírito de aventura começou a deixá-la irrequieta. Dia após dia, Luísa só pensava em vir para o Brasil. Mas como empreender tal viagem? Se por um lado a aventura excitava, por outro, não lhe agradava compartilhar uma terra com selvagens e degredados. E depois, havia ainda uma grande dificuldade: era mulher, e a coroa não costumava agraciar mulheres. O processo de colonização, porém, se intensificava cada vez mais, e vários portugueses partiam para tentar a sorte na nova terra. Embora parte da mais alta nobreza de Portugal, Luísa tencionava partir também. Já estava cansada daquela vida e daquela gente, e tomara sua decisão. Não lhe importava que fosse mulher, tinha dinheiro, e não lhe seria difícil arranjar-se. Vendeu todos os seus pertences e partiu, carregando consigo enorme soma em ouro. No dia de sua partida, subiu a bordo da nau que a levaria ao Brasil
e foi logo para sua cabine. Não queria se envolver com a tripulação, nem com os demais passageiros. Mais tarde, quando o navio já havia zarpado, Luísa ouviu batidas na porta. Era o capitão, que vinha lhe dar as boas-vindas, seguido de um homem jovem ainda, que entrou e fez uma reverência. Ao vê-lo, Luísa soltou um grito, e ele parou estarrecido. Ambos mal podiam crer em seus olhos. Luísa estava diante do primeiro amor de sua vida, na época um jovem barão, com o qual não se casara por proibição de seu pai. O jovem, de nome Bertoldo, desiludido com a perda da amada, jamais se casou e ingressou na vida marítima, tornando-se conceituado capitão a serviço da coroa. Após muitos anos dedicados à marinha, Bertoldo decidiu que já era hora de se aposentar. E como retribuição pelos serviços prestados, recebeu terras no Brasil, para onde se mudava com a irmã viúva. Luísa e Bertoldo se casaram logo que chegaram ao Brasil. Ela se dava bem com Inês, sua irmã, mas detestava os escravos. O Brasil passou a importá-los da África, e Bertoldo adquiriu alguns para o auxiliarem no cultivo da terra. Luísa odiava sua companhia, julgava-os seres inferiores, criaturas sem alma e sem sentimentos. Além disso, falavam aquela língua horrorosa, que era impossível de se compreender. Com o tempo, Luísa começou a se cansar do Brasil. Era uma terra de selvagens, sem o luxo e a pompa de Lisboa. A aventura terminara, e só o que restava agora eram dias intermináveis enfurnada no engenho, sem festas ou distração. A irritação era uma constante em sua vida, e Luísa passou a descontar sua insatisfação nos escravos. Humilhava-os por qualquer motivo e infligia-lhes severos castigos, como forma de compensar os dissabores que atravessava na nova terra. Inês costumava ser mais condescendente, mas Bertoldo, vendo a irritação de Luísa, quase a igualava nos maus tratos. Falava com os escravos somente aos berros e lhes batia por qualquer motivo. Não se importava em separar famílias, nem sentia remorso quando tinha que sacrificar algum negro desobediente ou fujão. A saudade da corte começou a debilitar o corpo de Luísa, que culpava o Brasil e os escravos pelo seu infortúnio, e ela começou a adoecer e enfraquecer. A conselho de Inês, Bertoldo levou-a de volta a Portugal, na esperança de que ela, sentindo os ares da corte, refizesse suas energias. Seu organismo, contudo, já debilitado pelos muitos excessos e abusos que praticara, aliados à idade que vinha chegando, não resistiu à travessia, e Luísa morreu no mar, maldizendo a vida, os escravos e o Brasil. Continua no capítulo 20. Até lá!